pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Animados para a nossa aula de hoje? Sim? Então vamos lá! Hoje a nossa aula está muito legal, tá bom? Então o que nós temos estudado? Nós temos estudado sobre os animais invertebrados e hoje a gente vai aprender sobre os artrópodes, tá bom? Então vamos lá! Os artrópodes são animais invertebrados e em grego, artros significa articulação e podos significa pés, tá? Eles se caracterizam pela presença de apêndice ou pernas articuladas e muitos deles possuem antenas. Além disso, gente, os representantes desse filo possuem aí um esqueleto externo, né? Também chamado de exoesqueleto ou de cutícula, que é o que representa essa imagem aqui. Nós temos um inseto aí, deixando então o seu exoesqueleto, tá? Esse exoesqueleto recobre então o corpo do animal e ele é trocado continuamente em um processo chamado de muda ou equidise. Os artrópodes, gente, são um grupo aí de animais bastante variável, né? Ou seja, existem muitas espécies. E para facilitar esses estudos, os artrópodes foram divididos aí em alguns grupos, tá bom? Que são os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. E nessa aula de hoje a gente vai falar dos insetos e dos crustáceos, tá bom? Então antes da gente passar para frente, quando a tia Larissa estava falando do exoesqueleto, eu resolvi passar um vídeo para vocês para exemplificar melhor, certinho? Então, vamos lá aqui, a tia Larissa vai passar o vídeo para vocês. Então aqui está mostrando aí a cigarra deixando o seu exoesqueleto. Olha aí, ela deixou totalmente então o seu esqueleto externo, né? E saiu aí, tá bom? Aí, gente, antes da gente passar para frente, a tia Larissa tem aí um exoesqueleto aqui de uma cigarra. Olha aqui para vocês verem. Ele está completinho. Olha aqui para vocês verem. Né? Se a gente estivesse na aula presencial, daria aí para a tia Larissa mostrar para vocês. Só que como, né, estamos aí à distância, a Larissa mostra aqui mesmo. Olha aqui, então esse aqui é um exoesqueleto de uma cigarra. Tá vendo? Dá para ver aqui, ó, nitidamente as suas patinhas, né? Suas pernas articuladas aí, todo o seu corpinho, tá? E aqui um buraquinho onde, no caso, ela saiu, tá bom? Então esse aqui é um exoesqueleto de uma cigarra, tá bom? Ok, certinho. Então agora vamos continuar aí, então, falando dos insetos. Os insetos, eles vivem em ambientes aquáticos e também em ambientes terrestres. E alguns deles possuem asa aí que permitem o voo, né? Essa característica também possibilita a esses insetos fazer o quê? Chegar mais facilmente aos seus alimentos, procurar parceiros para sua reprodução e também a fugir de predadores. Mas agora então vamos citar alguns exemplos aí de insetos bastante conhecidos. Olha só, a formiga, os cupins, as borboletas, os besouros, as abelhas. Então existe um monte de espécies, tá bom? Os insetos, gente, eles formam o grupo mais numeroso e diversificado aí de invertebrados que existe, tá bom? Então agora
agora a gente vai aprender um pouco como que é dividido aí o corpo desses insetos, tá bom? É dividido em cabeça, tórax e abdômen. Aqui está a cabeça, né, aqui está a cabeça de uma abelha. Aí o que acontece? Olha aqui, temos dois olhos, desculpa, temos dois olhos aqui na cabeça, né? Temos também as duas anteninhas aqui. Nós temos aqui as pernas articuladas, tá bom? E também as asas, tá bom? Quando esses insetos ficam adultos aí, eles então têm essas asas aí, tá bom? A alimentação dos insetos, gente, também é bastante variável, tá bom? Existem alguns que são herbívoros, como os pulgões. Existem alguns que são carnívoros, como alguns besouros. Existem alguns onívoros, como as baratas. E também alguns parasitas, como as pulgas, tá bom? O sistema digestório deles é completo. E a boca pode apresentar algumas especializações aí que permite o inseto sugar, mastigar ou também picar. A respiração dos insetos ocorre por meio de pequenos tubos chamados traqueia, distribuídos no interior do corpo do animal e que levam aí gás oxigênio diretamente aos tecidos, sem depender aí de pigmentos respiratórios, tá bom? O conjunto desses tubos, gente, forma então o sistema traqueal. Em alguns pontos desse sistema, as traqueias se abrem para o exterior do corpo do inseto por meio aí de orifícios chamados espiráculos, por onde então aí ocorrem as trocas gasosas com o ambiente, tá bom? Aí nessa imagem aqui é a representação de parte do sistema traqueal desses insetos que eu estou falando. Aí, se vocês não conseguirem visualizar muito bem aqui, gente, acompanhe no livro aí, tá bom? Dá para vocês verem nitidamente. Então, aqui são os espiráculos que eu falei, o saco aéreo e as traqueias aí, certinho? Então, os insetos, gente, eles apresentam aí uma reprodução sexuada, né? E a fertilização é interna. O que acontece? A maioria deles são ovíparos, tá? E no momento da cópula, os machos, o que eles fazem? Na maioria das espécies deles, os machos depositam seus espermatozoides aí no interior do corpo da fêmea. Aí, os espermatozoides fecundarão os ovos, que passam por um período de desenvolvimento no interior das fêmeas. Aí, antes das posturas desses ovos, eles recebem, então, uma casca que irá proteger eles, tá bom? Da perda de água para o ambiente. O desenvolvimento dos insetos, gente, ocorre de maneiras diferentes, tá bom? E algumas espécies passam por uma série de transformações até atingir a fase adulta, chamada de o quê? De metamorfose, né? E ela pode ser completa ou também incompleta, tá bom? Olha aqui como que acontece aí uma metamorfose, tá? Das borboletas. Primeiro, o desenvolvimento inicial aí acontece dentro de um ovo que é depositado no ambiente, tá bom? Depois, o que acontece aqui na fase 2? Nas borboletas, as larvas aí saem do ovo e é conhecido como o quê? Como lagarta, tá bom? E ela aumenta de tamanho ao mesmo tempo aí que armazena os nutrientes, tá bom? O que acontece? Em seguida, elas isolam-se num local e ela é protegida por um casulo ou por uma fenda e transforma-se então em pupa, certinho? E por último, na fase da pupa, o inseto em desenvolvimento ele não se alimenta, tá bom? E o ser vivo aí sofre então muitas transformações até se tornar então um inseto adulto, tá bom? Então a tia Larissa vai mostrar para vocês agora um vídeo onde mostra aí esse processo de transformação da borboleta. Esse aqui então é o processo de metamorfose.
metamorfose de uma borboleta, tá? Ela saiu aí, né, do seu casulo, da pupa, né? Depois de ter havido aí, ocorrido várias transformações, né? Então esse aí é o processo de metamorfose de uma borboleta. Então aí ele já saiu totalmente, né? E está pronto aí para habitar aí o meio onde ele vive, tá bom? Então esse aí foi o processo então de metamorfose dessa borboleta aí, tá bom? Da Palmeira Brasólia sofá. Então aqui agora, né, dando continuidade na nossa aula, agora a gente vai falar sobre os crustáceos, tá bom? Vamos lá, quem são eles? De maneira geral, os crustáceos, eles apresentam aí uma carapaça, tá bom? De que tinha pelo menos uma fase aí da sua vida e que pode cobrir todo o seu corpo ou então somente na região cefálica deles, tá bom? Aí vai depender da espécie. Esses artrópodes, eles apresentam uma grande quantidade de apêndices, tá? E 2 pares de antenas na sua cabeça. Os crustáceos, gente, eles apresentam em diversas formas, tá bom? Tem hábitos diferentes e também variam de tamanho. A maioria é de vida livre e pode ser encontrada no ambiente marinho, na água doce e também no solo. Alguns exemplos dos crustáceos mais conhecidos são, vamos lá, ó, a Larissa tem até uma lagostinha aqui, ó. Uma lagosta é o exemplo de né? Um caranguejo, tá vendo? Então, olha só, o que mais? Camarão também são, siris, todos esses são exemplos aí de crustáceos, certinho? Agora, a organização dos crustáceos, gente, é variável, tá bom? E a tia Larissa aqui pegou de uma lagosta. Aí ela possui os apêndices, tá vendo? Que são essas partes onde tem essas 2 partes mais finas, tá bom? Tem as antenas, olha aqui. E também tem o cefalotórax aí, onde a cabeça e o tórax se fundem, tá vendo que os 2 estão aqui? Então, por isso o nome de cefalotórax, tá bom? E o abdômen também, que é segmentado aí em várias partes. Já a alimentação dos crustáceos também é muito variada, tá? Elas podem ser herbívoras, carnívoras, onívoras e também parasitas, certinho? O sistema digestório dele, gente, é completo e as trocas gasosas na maioria dos crustáceos são realizadas por meio de brânquias, tá? A maioria dos crustáceos, eles têm aí os sexos já separados, tá? E são ovíparos e possuem também fecundação interna. Os ovos, gente, podem se desenvolver tanto dentro do corpo da fêmea ou também no meio externo. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E no livro vocês deverão responder as atividades das páginas 258 e 259 e no caderno copiar um texto aí sobre o assunto que a gente estudou, certinho? Então, ó, um beijo pra vocês, tá bom? Tia Larissa tá com muitas saudades. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.